Olá, povo precioso, tudo bem com vocês? Puxa, para mim sempre é maravilhoso, mas hoje parece que um pouco mais, porque hoje, enfim, eu vou poder partilhar com vocês um princípio que transformou minha vida de uma forma muito profunda, extremamente muito profunda. Eu jamais posso esquecer, de um ponto de registro que aconteceu comigo na Rua dos Veleiros, lá no Marinos do Campeche. Assim, é incrível saber que dentro daquele quarto, na outra casinha, lá no Camarinhas, onde o Pai começou a se revelar para mim de uma forma muito profunda, aquilo que Ele tinha me dito aquele dia, Ele iria me mostrar nos detalhes na Bíblia Sagrada. Bom, Ele já havia me ensinado até nessa época, coisa que nós já vamos falar, que é sobre a alma, não necessariamente hoje, mas nós vamos gravar já logo falando sobre a alma. Mas quando Ele me mostrou nos detalhes, em Jesus, eu fiquei extremamente encantado. Primeiro, Ele havia me dito já os princípios da alma e como a alma funcionava, iniciando a me explicar sobre refúgio e refúgio, a diferença das vozes, e aquilo mexeu muito comigo na época. E nesse exato período que eu estava no Marinos do Campeche, foi justamente no momento em que Ele estava me explicando sobre a estrutura de Jesus. E Ele começou a me mostrar que existia uma distorção relacionada a Jesus. Ou seja, é como se houvesse dois Jesus. Um Jesus construído pela mentalidade religiosa sistêmica da sociedade ou da comunidade cristã em si, e o Jesus, o Filho de Deus. E uma das coisas que mexeram muito comigo é que exatamente nesse dia onde o Pai me deu esse ponto de registro que eu quero compartilhar com vocês, eu estava num pico de alma tão grande, assim, sempre quando eu tinha alguns problemas de alma, assim, a primeira coisa que acontecia era que eu dava um jeito de me desaparecer. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar do Getsemane, nós vamos falar de Jesus, o Filho de Deus. Nós vamos falar o princípio que Jesus nos deixou aqui para nós sabermos como lidar com as nossas almas. Bom, eu estava deitado na cama e naquele dia eu estava disposto a ir ao limite da minha alma e deixar aquilo aflorar até onde não tivesse mais jeito. Quando eu digo aflorar, era não ter medo das coisas que iam brotar dentro do meu interior, não ter medo de dizer coisas ruins para Deus, porque afinal de contas eu sei que Ele estava ali e que Deus também trabalha com sã consciência. O Pai leva muito em consideração aquilo que você diz em sã consciência. Quando você está debaixo de um jugo almático, você diz algo para Ele, isso para Ele não importa. Ele quer ouvir aquilo que você diz em espírito. Ele quer ouvir aquilo que você diz em sã consciência, sem intromissão, interferência ou intermitência da sua alma. Ele quer ouvir aquilo que o seu espírito quer dizer. Isso para Ele é muito importante. A parte da alma Ele escuta com muito carinho porque Ele te ama, mas isso não é tão importante para Ele. Então eu estava disposto a deixar minha alma até o limite, quer seja nas palavras que eu podia dizer para Ele, que podiam ser coisas desconfortáveis, ou até mesmo aquela situação interna da gente, aquela mistura de angústia, agonia, aquela sensação que o ar começa a ficar rarefeito e você começa a entrar numa pilha almática tão grande que parece que você vai morrer, parece que você vai ter um troço. E aquele dia eu já achei que eu ia ter quase um infarto de coração, estou dizendo para vocês. Eu cheguei a um pico almático tão grande que eu achei que eu ia morrer de verdade, no literal, de tão profundo que ficou aquilo em cima da cama. Eu não estava aguentando mais, eu no meio daquele lamaçal misturado, mergulhado dentro das profundezas de angústia, tristeza, mágoa, frustração, ofensa, aquela coiseira toda misturada. Eu já não sabia o que fazer, eu estava querendo quase desistir daquela proposta de querer ir até o fim. Quando praticamente chegou no meu limite, eu escutei o Pai me dizendo uma frase maravilhosa e em seguida a voz de Jesus, dizendo assim, a minha alma está angustiada até a morte. Quando eu escutei aquele texto,
meus guerreiros. Quando eu escutei aquele texto, povo lindo, minha alma tá angustiada até a morte, eu quase entrei em colapso. Eu falei, meu Deus! Naquela hora parou tudo, assim, sabe? Aquela crise interna meio que deu uma estancada. Eu falei, meu Deus, pai, ele tem uma alma, cara. Ele tem uma alma, eu não acredito, ele tem uma alma. Naquela hora já desmistificou e caiu aquela venda de um Jesus para o outro Jesus. Naquela hora eu já entendi às claras que existia o Jesus religioso, construído pela mentalidade sistêmica religiosa das pessoas, e o Jesus verdadeiro, genuíno, o verdadeiro Filho de Deus. O verdadeiro Filho de Deus. Gente, vocês não sabem a empolgação que eu fiquei. Eu falei, pai, ele tem uma alma, ele tem uma alma, ele tem uma alma, eu não acredito, ele tem uma alma. E o pai falou assim, abre lá para eu poder te explicar o que está escrito lá, para eu poder te ensinar. E eu falei, gente, peraí, isso está na onde mesmo? Foi quando eu abri aqui no livro de Getsemane e o pai começou a me mostrar todos os princípios que ele já havia me dito antes, sem eu ler a Bíblia Sagrada. Quando eu fiquei trancafiado com ele 2 anos dentro de uma casa, expressamente 4 meses, a Bíblia não estava lá dentro do meu quarto. Estava eu e o pai somente. Aí você pode dizer, Wagner, como é que você garante que... Queridos, antes de eu ficar trancafiado, eu estudava 16 horas por dia da Bíblia Sagrada. Um dos assuntos que eu mais mexi durante toda a minha caminhada cristã foi com o Novo Testamento. O Antigo também, já teoricamente, já dei aula de teologia do Antigo Testamento, mas o que eu mais mantinha os meus olhos era no Novo Testamento. Eu li muito isso aqui. Então, assim, não é que eu já sabia de tudo, mas também não era tão leigo assim naquilo que estava escrito. Mas as revelações de Filho, o desatar dos códigos, sabe? A realidade de Jesus, ela ainda não era genuína e profunda ainda. Ela ainda não tinha sido liberada para mim. Os textos eu tinha consciência de onde eles estavam, como é que eles eram, como é que funcionava mais ou menos, e tinha até recebido já do próprio Pai algumas revelações um pouco mais profundas, mas não na realidade de Filho, daquilo que o Pai havia nos mostrado em si, que foi muito bonito. Bom, eu queria que você abrisse primeiro em Mateus, no capítulo 26, versículo 36. É a passagem do Getsemane, onde Jesus levou os seus discípulos. Algo também que eu não queria que você esquecesse é que não só o Pai havia me mostrado esses textos, os princípios de como lidar com a alma. Eu lembro de eu perguntar para ele, pai, como é que eu faço para acabar com essa alma, de eu destruir com essa alma de uma vez? E o Pai falou assim, Wagner, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Existe um grupo muito grande de pessoas tentando matar a alma e destruir a alma. Eu não quero que ela morra. Eu quero que ela esteja ao meu serviço. Aí eu me lembrei do princípio que ele tinha me dito. Ele falou, Wagner, sua alma se parece mais com o mundo ou com Jesus? Eu falei, a minha parece com o mundo. Ele falou, pois bem, então ela está a serviço de quem? Do diabo ou de mim? Eu falei, ai! Foi quando eu percebi de verdade que o diabo não era um ser burro, um ser inconsequente, pelo contrário. Ele, com todas as letras, ele tinha consciência total, absolutamente total, povo lindo, que as pessoas estavam agindo como ignorantes, porque afinal de contas, ele tinha um agente 007 dentro no meio de quase 7 bilhões de pessoas. Quase 7 bilhões de pessoas tinham a sua própria alma a serviço dele mesmo, com princípios e com atuações extremamente malignas dentro delas. Bom, algo também que eu gostaria que vocês observassem. Ele já havia me explicado também o princípio da angústia. Eu passei anos tentando entender aquele bendito daquele sentimento confuso, aquele sentimento que não me forçava a fazer nada, mas o ar ficava rarefeito, aquele sentimento que não me pressionava, não me esmagava, mas me pressionava, que me colocava pressão. Aquele sentimento que me fazia tentar entender que tinha alguém querendo falar comigo, alguém querendo dizer... Assim, eu passei muito tempo tentando entender. Até quando o Pai, na realidade de Filho, ele começou a me explicar que a angústia era um sentimento direto do coração dele para o nosso, como eu já havia dito para vocês algumas vezes, para aqueles que já nos acompanham. Angústia significa, no mínimo, 3 coisas. Ou Deus quer falar com você e você não está ouvindo, e um dos últimos critérios que ele usa para falar com você é a angústia, que é quase que um celular direto do coração dele para o seu. Ele libera a angústia dentro de você, é aquela sensação de que vai acontecer alguma coisa ou você tem que entender alguma coisa, sabe?
É aquele sentimento que quer dizer assim que alguém, que Deus quer falar alguma coisa com você e você não está conseguindo entender, sabe? A segunda proposta da angústia dentro do ser humano é: Deus gostaria que você fizesse algo e você está fazendo diferente do que Ele gostaria que você fizesse. Consegue entender? Ou seja, você foi para fazer algo e você tornou a fazer de um jeito, mas Ele gostaria que você fizesse de outro. Perfeito? Ou Ele não gostaria que você fizesse algo e você está querendo fazer. A angústia normalmente ela se remete a esses 3 itens, podendo existir outros que outra hora nós falamos, mas os 3 principais são esses. Então todas as vezes que a angústia acessa o seu interior, ela quer dizer isso. A angústia não é um sentimento do diabo. O diabo transformou coisas boas em coisas ruins em coisas boas. Por exemplo, a angústia é algo maravilhoso e o diabo tentou convencer a humanidade que a angústia é um sentimento dele, ruim e penoso. Pelo contrário, a mesma coisa a pressão. A pressão é algo extremamente de Deus. Seu globo ocular precisa de pressão, seu sangue precisa de pressão arterial, seu coração precisa de pressão, suas juntas e medulas precisam de pressão para ganhar o devido formato. Você precisa de uma pressão atmosférica para estar de pé. Você precisa de uma pressão de oxigênio dentro do seu interior para funcionar. Gente, nós necessitamos de pressão para tudo. Pressão é algo extremamente do governo do Pai. Extremamente do governo dos céus, extremamente do reino de Deus, extremamente. E o diabo tentou convencer as pessoas que pressão também é algo maligno, pelo contrário. Cobrança é algo maligno. Absolutamente, cobrança é algo maligno. Agora, pressão não. Pressão é algo extremamente diferente. Extremamente diferente. Bom, eu confesso que eu estou empolgado e eu quero muito compartilhar isso aqui com vocês, tá? Mas eu não posso deixar de esquecer de algumas coisas importantes também. Outra coisa que o pai já havia me explicado também, que me fez atentar muitas coisas, é que todas as vezes que nós declaramos algo, povo lindo, que nós abrimos os nossos lábios para declarar alguma coisa ou para dizer alguma coisa, nós somos provados, tentados. Objetivo igual a testados no mundo espiritual. A palavra tentação e teste, mesma coisa, tá? E todas as vezes que nós declaramos alguma coisa ou afirmamos alguma coisa, nós somos testados no mundo espiritual, quer seja pelo reino das trevas ou quer seja pelo próprio Pai. Gente, isso aqui é terrível. Repara pra você quando você fala: não, eu sou um homem calmo. Prepara que a hora que você chegar no trânsito, alguém vai tentar te esbarrar só pra você começar a dar um pit gospel ali e começar a fazer algumas coisas desconfortáveis. Ou é bem nessa hora que um filho faz alguma coisa, ou há uma discussão, alguma coisa em si. Sempre quando nós declaramos alguma coisa, automaticamente nós somos testados no mundo espiritual. Isso é muito importante. Ou quando nós decidimos alguma coisa, nós também somos testados no mundo espiritual, ou tentados, tá? Nós vamos começar, na realidade, não é nem pelo versículo 36, nós vamos começar pelo versículo 31, que é bem importante que você observe. A cadeia temática é Pedro é avisado, tá? Vamos com bastante calma agora para nós entendermos algo muito importante. E para fechar, eu já faz cerca de quase um ano que eu tenho dito as mesmas coisas. O propósito central do Filho é agradar ao coração do Pai, é se relacionar com o Pai. O propósito central do Filho é esse. Aí você fala: Wagner, para que serve o relacionamento? O relacionamento serve para isso. O relacionamento serve literalmente para você agradar o coração do Pai. E a proposta central e o propósito do Filho é agradar o coração do Pai. E uma das coisas que me faz pensar muito é que as pessoas elas não conseguem compreender isso, elas não conseguem entender a importância disso. E agradar ao coração do Pai e se relacionar com o Pai também é ser livre de problemas, ser livre de inúmeras complicações que acontecem, que são acometidas a qualquer ser humano da Terra, menos aos que se relacionam e àqueles que agradam o coração de Deus. A esses, as coisas são muito diferentes. Existem textos no Antigo Testamento tão profundos, que falam sobre que aqueles que agradam o coração do Pai recebem herança de infiéis, recebem proteção de Deus. Gente, existem textos que dizem no Antigo Testamento, como por exemplo, se Deus for o nosso Pai, não há necessidade de haver muros para que nos proteja. E nem tampouco as bestas feras vão se encontrar conosco ou vão tentar produzir alguma coisa que traga algum malefício para nós, porque afinal de contas Ele vai ser a nossa proteção.
Então, assim, gente, existe um caminho de maior excelência para aquele que se relaciona e para aquele que agrada o coração do Pai. Eu estou falando dos mais altos níveis que você pode imaginar. Algo que o ser humano foi presenteadíssimo de nós podermos estarmos com o Pai. Entende? Então, guarde algo no seu coração, com todas as letras. Agradar o coração de Deus e se relacionar com Ele também nos é dado como proteção, tá? Capítulo 26, versículo 31, nós vamos ver isso. Então Jesus disse, todos vós esta noite me abandonareis, pois está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Observe para você ver, Depois de ressuscitar, porém, irei adiante de vós para a Galiléia. 33. Pedro disse, ainda que todos te abandonem. Todo mundo, gente, presta atenção. Todo mundo tá com a boquinha fechada aqui. Só Pedro que me abre a boca para falar alguma coisa. Pedro lhe disse, ainda que todos te abandonem, mestre. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Olha para você ver, Ele teve uma decisão de fazer uma declaração dessa. E agora ele fez uma declaração. Ele acabou de abrir no mundo espiritual a oportunidade para ele ser testado. Está vendo a importância de nós tomarmos cuidado com as decisões que nós temos e as declarações que nós damos? Nós temos que ser muito conscientes naquilo que nós dizemos. Verso 34. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Jesus está ajudando Pedro, dizendo para ele assim, Pedroca, meu amigo, olha, você vai ser testado, cara, e pelo governo dos céus. Não para que o Pai descubra o que está dentro do seu coração, Pedro, porque o Pai não precisa testar ninguém para isso. O Pai vai testar você para que você descubra seu interior. Pedro, não dá para fazer declarações almáticas para um pai espiritual. Filhos são espirituais e não só almáticos. A alma dos filhos está em completa submissão ao espírito dos filhos. E nesse seu caso, Pedro, você tem uma alma controlando o seu espírito. E você acabou de fazer uma declaração almática, Pedro, que você não vai conseguir sustentar. Para isso, você vai ser testado, para você descobrir o seu verdadeiro interior. É para isso que o teste de Deus serve. O teste de Deus não serve para poder demonstrar seus erros às pessoas, ou quem pouco revelar a Deus o que está dentro do seu coração. Pelo contrário, Pedro, o teste do Pai serve para isso. O teste do Pai serve para revelar o seu interior para você mesmo, para que você aprenda a lavar a sua alma, para que você aprenda a limpar seu interior junto do Espírito Santo, junto do Espírito do Pai, para que você agrade ao coração do Pai no momento que você se relaciona com Ele. Foi isso que Jesus disse para ele nesse exato momento. Verso 35, disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, nunca te negarei. E todos os discípulos lhe disseram o mesmo. A diferença é que todos fizeram, menos Pedro. Ai, coisa boa. Verso 36, gente, não se esqueça que só Pedro negou, tá? Os demais não fizeram isso. 36, então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane, tá? Em português. E disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar, tá? Assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Ou seja, ele chegou com todos, pediu para uma galerinha sentar numa região, e depois ele leva consigo algumas pessoas. Quem foram elas? Aquele grupinho do barquinho, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Quem que são os 2 filhos de Zebedeu? Pedro, Tiago, João, com Jesus. Olha que legal. Agora, olha que incrível. Quando eu li isso aqui, gente, os códigos já estavam dentro de mim. Quando eu li isso aqui, eu entrei em colapso. Eu falei, meu Pai Celeste, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Eu falei, ai, gente do céu, Jesus está angustiando, eu não acredito. Jesus tem uma alma, cara, ele tem uma alma, meu Deus do céu, gente, ele é igualzinho a gente. Na hora já me desceu aquele fio às claras, eu falei, peraí, gente, há uma diferença entre o Jesus evangélico e o Jesus modelo. O Jesus evangélico é aquele Jesus que quando a gente está dentro de um lugar, a gente fala assim, gente, peraí, se Jesus pode, eu também posso. Aí todo mundo, né, para com esse negócio aí. Jesus é Jesus, rapaz, não tente se comparar a Jesus, não, peraí.
Jesus é o modelo proferido por Moisés, profetizado por Moisés. Jesus não é o exemplo esse que ninguém consegue ser igual, não. Jesus, ele é o modelo a ser seguido. O que ele viveu, o que ele vive, todos nós podemos viver, porque ele é o primogênito entre muitos. Ele é literalmente o nosso modelo. Foi quando caiu aquele véu da diferença do Jesus evangélico, que mais se parece com um ser arrogante, prepotente, do que esse Jesus compassivo, maravilhoso e amoroso, que é igualzinho o Pai dele e que reflete e revela verdadeiramente quem é o Pai dele. De verdade ele revela o Pai dele, sabe? Eu falei, uau, cara, Jesus está se angustiando. Na hora já me desceu o fio, na hora eu falei, Jesus não quer morrer na cruz. Eu não acredito, cara, Jesus não quer morrer, mano. Eu falei, pai, o que você está mostrando para mim? E nessa hora eu estava completamente movido pelo sentimento informativo. Ele bateu, pum, me fez lembrar daquilo que ele já tinha ensinado e na hora começou a me mostrar, encaixar isso dentro dos textos. Eu falei, meu Deus do céu. Verso 38, então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai comigo, monitorai junto comigo, ficai aqui e vigiai. Eu lembrei nessa hora de um outro princípio que o pai tinha me dito, que eu falei, puxa vida, gente, tá tudo aqui, meu Deus, tá tudo num texto só. O princípio que o pai tinha me dito, o pai falou assim, Wagner, todas as vezes que você dá às pessoas aquilo que é exclusivamente meu, ou seja, aquilo que você deveria dar somente a mim, você está permitindo que essa pessoa te frustre, porque você vai tentar extrair dela algo que ela não é capaz de fazer. Somente eu sou capaz de fazer para você. Ou seja, quando você coloca a confiança numa pessoa, confiança essa que somente Deus pode suprir, somente o Pai pode manifestar ela para você, ou seja, executar, cumprir ela para você, você faz com que essa pessoa, ela te frustre, porque ela vai falhar com você. Você vai criar uma expectativa que ela possa fazer, ou melhor dizendo, um projeto de expectativa que ela vai fazer, vai aplicar a sua expectativa em cima disso e, infelizmente, Wagner, ela não vai cumprir. E você vai ficar frustrado com ela. E, no grosso modo, frustrado comigo. Eu falei, ai. Eu falei, meu Pai Celeste. E no momento que eu li isso aqui, já me desceu o fio. Ficai aqui para vigiar comigo. Eu falei, tá. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Bom, quem já acompanhou algumas lives, já viu com todas as letras e alguns outros vídeos, que eu já afirmei inúmeras vezes, que oração no conceito de Jesus é bem diferente do que a gente está acostumado. Oração no conceito de Jesus é relacionamento. Oração no conceito de Jesus não é falar para os céus, ficar falando. Não. Oração no conceito de Jesus é relacionamento, povo lindo. Observe um grande detalhe que você precisa ver. Ó. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Se oração fosse falar, estaria prostrou-se sobre o seu rosto, orando. Meu Pai. Não, aqui está dizendo, orando e dizendo. Oração é uma coisa e falar ou dizer é outra coisa completamente diferente. Eu fiquei fascinado, era o pai mostrando isso aqui. Olha para você ver o relacionamento entre ele e o pai dele. Olha, estar perto, meu pai, junto, expressando para o pai dele o que está dentro do coração dele. Um outro princípio que eu lembrei muito importante, presta atenção. Para nós lavarmos as nossas almas e limparmos as nossas almas, tem um princípio crucial. O único capaz de limpar a sua alma é o Pai. Ou o Pai diretamente ou ele através do Filho. É o único princípio que existe, é a única forma disso acontecer. A única forma da sua alma ser limpa e tratada. Não tem outro jeito para isso acontecer. Então o que acontece? Todas as vezes que você tem um problema almático, você está mal, você está sentindo triste, ao invés de você procurar zonas de refúgio e refúgio, o que é refúgio e refúgio, para você poder entender? Refúgio e refúgio. Eu estou almático, estou ansioso, eu estou mal, eu estou agoniado, eu estou desesperado, eu vou tomar um chá. Ou então eu vou jogar futebol. Ou então eu vou mexer no WhatsApp. Ou então eu vou entrar no Facebook. Ou então eu vou assistir um filme. Ou então eu vou dirigir um carro, uma moto. Eu vou tomar banho, eu vou no banheiro fazer o 2. Eu vou tomar banho, eu vou fazer qualquer coisa que me proporcione um mínimo de prazer.
para que a minha alma se sinta bem, porque afinal de contas, quem pede essas sensações para você é a sua própria alma. Por quê? Porque afinal de contas ela quer, com todas as letras, que você dê para ela um pouco de prazer para que apague aquela tristeza que está dentro dela, mesmo que seja por 10 segundos. E a pessoa está tão enlouquecida para poder acabar com aquela tristeza que ela se submete a qualquer coisa para remover aquela sensação de tristeza. Então, o princípio bem claro que você precisa aprender, que Jesus nos ensinou, e o Pai já tinha me dito antes, e está aqui no texto, é que quando você precisa tratar alguma coisa da sua alma, e um problema da sua alma, a primeira coisa que você tem que fazer é levar essa angústia, ou levar essa agonia, ou essa crise almática que você está tendo para o seu Pai. Nesse momento de relacionamento, para que você trate o seu interior, para que você limpe a sua alma. Gente, como eu sou grato a Jesus por Ele ter permitido que isso aqui fosse registrado. Porque se Ele não desse isso aqui pra gente, nós teríamos sérios problemas. O que teria de quadro de almatite aguda, de pessoas tendo absurdos problemas almáticos, que eles guardem uma coisa no seu coração. Quando falo de psicossomático ou doenças psicológicas, está falando justamente de estrutura almática. Psico é alma, essa palavra inicial grega é alma. A maioria das pessoas, 98% das doenças hoje são doenças psicológicas, ou seja, são doenças almáticas. Psico ou almático é o mesmo termo, a diferença é que é um termo técnico e científico que vem de uma raiz grega que é bíblica. Perfeito? Então, para você não ter problema, dividir a parte de terminologia. Então, o princípio é esse. Cada vez que você tem um problema, você leva em relacionamento ao Pai. Você vai se relacionar com Ele para tratar a sua alma. Você tem um problema, você vai conversar com Ele, falar com Ele: Pai, olha, eu tô com um problema, tem como o senhor... Por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô tendo essa circunstância dentro da minha alma? O que tá acontecendo? Qual que é a raiz disso? De onde está vindo isso? E Jesus fez a mesma coisa. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, preste atenção, quem está dizendo isso aqui é Mateus, o apóstolo. Mateus estava lá perto quando Jesus estava fazendo isso? Não! Mateus estava sentado lá do outro lado, porque quem levantou foi Pedro, Tiago, João. Perfeito? Então guarde essa diferença. Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Outro princípio crucial que você precisa entender. Quando nós estamos diante de um relacionamento com o Pai, a primeira coisa que nós temos que guardar: o ser humano ele se tornou almático no Éden, absolutamente no Éden. Foi ali que ele decidiu ser pai de si mesmo, decidindo sem o conceito do Pai, sem o consentimento do Pai. Ou seja, ele decidiu por si mesmo. Ele não chegou diante do Pai e falou assim: Pai, o que você acha que eu deveria fazer? Eva comeu do fruto e está querendo dar para mim? O senhor acha que eu deveria fazer isso ou não? Porque afinal de contas, o senhor tinha dito para a gente que não era para a gente fazer isso. Não, pelo contrário. Ele decidiu por si mesmo, foi e comeu. Naquele exato momento, ele se tornou pai de si mesmo. Ele permitiu que a sua própria alma se tornasse o seu próprio Deus. E é aí que vem o grande ponto crucial. Meu Pai, o Senhor é meu Pai. Se possível, passa de mim esse cálice. A palavra cálice aqui, ela traz um sentido metafórico no grego. Ela traz o sentido de obra. O verdadeiro sentido e significado de obra. E Jesus está falando: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Antes de nós continuarmos a parte aqui da alma, só lembrando uma coisa clássica aqui, ó. A minha alma está angustiada até a morte. Jesus começou a angustiar-se. Por que ele começou a se angustiar? Porque afinal de contas, ele não queria morrer na cruz. Wagner, como que não? Tá aqui, ó. Meu Pai, se possível, passa de mim essa obra. Ele não queria morrer. Ele ficou tão almático que ele não queria morrer mais. A alma começou a tomar conta do corpo dele. A diferença é que o Espírito de Jesus estava limpo. O Espírito de Jesus estava limpo, absolutamente limpo. E a alma de Jesus estava suja com os pecados alheios e não com os dele. Quando a nossa alma está limpa dos nossos próprios pecados, das sujeiras que nós promovemos, da nossa bagagem geracional e assim subconsequentemente, nós não temos força para lutar. Mas aqui não, o caso de Jesus é diferente. Olha que coisa linda, que é justamente o que ele quer que nós façamos. Ele explica o procedimento para nós fazermos isso aqui logo embaixo. Aqui nós já vimos que ele estava angustiado, ele não queria morrer, porque afinal de contas,
ele diz com a própria boca, afasta de mim essa obra. E por isso que a palavra angústia está aqui em cima. Ou seja, angústia é um sentimento que o pai dá para o filho quando o filho não quer fazer algo que ele gostaria que ele fizesse. Está aqui o próprio pai acessando o coração de Jesus, porque Jesus naquele momento ele estava tão fechado que ele não queria ouvir o pai. Que ele não queria morrer. Algo que acontece com todos nós todo o tempo. Como é bom descobrir Jesus, o Filho de Deus, e não o Jesus exemplo. O Jesus tremendo, incrível. Porque, gente, na boa, eu lembro de falar para o pai, eu falei, pai, seria ilusório dizer, nós temos Hebreus dizendo que nós temos um sumo sacerdote que em tudo foi tentado. Seria, assim, praticamente desculpa a expressão bem chula, mas uma sacanagem dizer que Jesus havia de vir dos céus com uma alma limpa, tudo puro, e não fosse passar as mesmas coisas que nós passamos. Ser sujeito às mesmas concupiscências, às mesmas paixões, às mesmas circunstâncias complicadas que nós passamos. Porque não é tão simples assim você estar num ambiente tão sujo, com tantas coisas, e ter que vencer isso tudo. E Jesus chega todo limpinho, todo bonitão, todo gostosão, e passa por isso por cima, tranquilo, porque nada disso aflige ele. Pelo contrário, ele foi afligido pelas mesmas coisas. Ele passou pelas mesmas circunstâncias que todos nós. Deixa eu te contar um segredo bem clássico. Sabe por que o pai ficou apreensivo na cruz? Porque ele criou regras para mim e para você. Ele criou regras para aqueles que estão aqui dentro da terra, princípios e regras para quem está aqui na terra. Se nós cumprirmos esses princípios, nós herdaremos a vida eterna junto com ele. Se nós não cumprirmos esses princípios, nós vamos para a condenação eterna. Você consegue entender que o pai pegou o único filho dele, o unigênito, colocou o unigênito dentro da terra para se submeter e estar submisso aos mesmos princípios que todas as demais pessoas? Você consegue entender que o Pai colocou a eternidade de Jesus em jogo? Jesus continuou sendo eterno. A diferença é que ele poderia ser, a partir do momento que ele passou na terra, eternamente condenado ou eternamente eterno com o Pai. Ou seja, Jesus poderia ter se perdido aqui na terra e poderia ter ficado sem o Pai dele para sempre. E o pai poderia ter perdido o filho dele se o filho dele estivesse sujo. Só que o pai acredita nos princípios dele mesmo. O pai acredita na verdade dele mesmo. E o pai tem a realidade da verdade que está dentro dele. Uma alma limpa e um espírito preparado nunca se perde. Por isso que, desde quando nós conhecemos o Novo Testamento por Novo Testamento, tudo que Jesus diz é para nós lavarmos a nossa alma, limparmos a nossa alma, prepararmos a nossa alma para o momento que Ele vai vir nos buscar. Justamente para que nós não tenhamos problema. É o que Paulo disse, aqueles que andam em espírito não se submetem às concupiscências da carne. Estar em espírito é estar sem a intervenção da alma, sem a interferência da alma. É quando a sua alma já está sujeita ao seu espírito de verdade. Consegue entender? E isso não vai acontecer quando você morrer, não. Isso vai acontecer agora, conforme você for limpando ela com Jesus, tá? Aí Jesus fala que, todavia, não seja como eu quero, tá vendo? Quero, vontade, alma, mas como tu queres. Por quê? Porque o Senhor é meu Pai. Não vai ser feito como a minha alma quer. Você consegue entender? Aqui Jesus aplicou um outro princípio que o Pai tinha me ensinado, que eu quase fiquei louco. Eu falei, meu Deus, tá tudo aqui no texto. Eu comecei a ficar enlouquecido. Jesus aplicou um princípio maravilhoso. Eu perguntei assim, Pai, como é que faz para eu dar um fim na alma de uma vez? Aí o Pai falou, não, vai, tem muitas pessoas que querem matá-la, mas não é isso, eu quero que ela submeta a mim, que ela seja submissa. Lembra que eu falei? O Pai falou assim, Wagner, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que reconhecer a sua alma. Você precisa identificar ela e depois desobedecê-la. Ele me explicou que reconhecer é muito além de saber que ela existe. Reconhecer é saber como ela funciona, a estrutura dela, sabe? É o mesmo princípio de reconhecer a Deus. A mesma estrutura que você tem que ter de reconhecê-lo e temê-lo, você tem que aprender a reconhecer a sua alma e conhecer as estruturas dela, o que ela é capaz de fazer, o que ela pode fazer junto com você. Foi quando eu comecei a ter inúmeras experiências com a minha alma e descobri que ela é capaz de falar e tentar imitar a voz de Deus e fazer coisas terríveis, 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 terríveis conosco. Você consegue entender isso? Isso é muito, muito, muito importante que você entenda. Terceiro ponto crucial. Segundo ponto crucial, quando você aprende a reconhecê-la, você vai passar a identificar, gente. Identificar. Ou seja, eu já reconheço a minha alma, agora eu vou passar a identificar a minha alma. É a hora que eu vou com todas as letras, no meio do dia eu tenho um comportamento almático, eu já sei que a alma tem capacidade de fazer isso, já sei que ela faz, e isso aqui é a alma. Quando você identifica que é ela porque você a reconheceu, você desobedece ela. E quando você passa a desobedecer sua alma, automaticamente você começa a enfraquecer sua alma, fazer com que ela perca força.
E com o passar do tempo, até a hora que acaba isso. Acaba. Paulo diz que vai existir uma briga entre o espírito e a alma, mas Paulo não diz que essa briga vai ser eterna. E é justamente aqui que você tem que guardar dentro do seu coração. Conforme nós vamos mortificando a nossa alma, nós vamos trazendo um estado de regeneração dela. É quando ela passa a se converter, quando ela passa a ser tratada, é quando ela passa a se tornar parecida com a do Pai. E cada vez mais igual ao do Pai. Gente, eu tive uma experiência recentemente que mexeu muito comigo. E eu escutei uma voz falando dentro de mim e sabia que era minha alma. De repente, eu falei, gente do céu, de repente escutei uma outra voz, falei, pronto, agora tô com duas almas, tô com defeito de fabricação. Só que uma voz era da minha parte da alma que não estava regenerada e a outra voz já era da parte da minha alma que já estava regenerada. Eu falei, gente, agora eu tenho um pedaço da minha alma me ajudando a vencer o outro pedaço que não estava funcionando. Por quê? Porque as nossas almas não foram criadas para serem más ou ruins. As nossas almas foram criadas para nós nos relacionarmos com o Pai. Sem a alma é impossível se relacionar com o Pai. É ela que põe aquele efeito 3D, ela que põe aquele efeito gostoso, aquela textura maravilhosa, ela que põe aquela empolgação profunda entre a gente e o Pai. Entende? É muito importante que você entenda isso. Ela que põe o efeito gostoso das coisas. E Jesus está fazendo exatamente isso. Ó, pra você ver, ó. Angústia. O Pai tentando falar com ele porque ele não estava ouvindo, porque ele estava almático. A minha alma está cheia de tristeza mortal. Ele já sabe que ele está almático. Aí ele chega no Pai e aqui você tem duas frases. Uma frase da alma de Jesus e uma frase do Espírito de Jesus. Olha a alma de Jesus falando aqui, ó. O meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu sei que é a frase da alma dele, dizendo, a parte de mim essa obra. Poxa, como é que ele vai pedir? Pensa, olha que incoerência. Como é que ele pode pedir para o Pai remover algo dele, sendo que ele veio de Sião, ele veio dos céus para fazer isso? Não é incoerente? É a alma dele. Agora, aqui ele já responde como o Espírito dele. Todavia, não seja como a minha alma quer, mas como o Senhor quer. Não seja como eu quero. Ou seja, as minhas vontades querem, a minha alma quer, a minha carne quer, mas como tu queres. Olha que coisa linda. Verso 40. Quando voltou, achou seus discípulos dormindo e perguntou a Pedro, nem uma hora podeis vigiar comigo, Pedro? Pedro, eu estou te avisando mais uma vez, você vai ser testado. Você fez uma declaração ali atrás, dizendo com todas as letras que você morreria por mim, que jamais, jamais, jamais você me abandonaria, Pedro. O Pai te ama tanto, Pedro, que eu vou explicar para você o princípio que você precisa fazer para você não cair no teste. Para você conseguir vencer esse teste antes. Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Meu Deus do céu, gente. Na verdade, o Espírito está pronto, não está preparado. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, a alma e o corpo sempre vai tendenciar as coisas do governo das trevas se o Espírito não estiver funcionando. Deixa eu explicar para vocês. A alma do ser humano, ela sempre vai estar sujeita a um espírito. Se a sua alma estiver controlando o seu espírito, significa que ela não está sujeita ao seu espírito, não está submissa ao seu espírito. Ela vai ter que estar sujeita a um outro espírito. E é nessa hora que ela se submete ao espírito do diabo em si e começa a se submeter aos princípios das trevas. É aí que vem o grande problema das coisas, gente. As coisas não podem ser assim de forma alguma. Guarde uma coisa no seu coração. Ou o seu espírito está sujeito a Deus através do seu espírito, ou o seu espírito está sujeito ao diabo. Então, uma vez que a sua alma está aprisionando o seu espírito, a primeira coisa que você tem que guardar dentro do seu coração é que ela não vai estar sujeita ao seu espírito, sendo que ela está aprisionando o seu espírito. Então ela vai ficar sujeita aos princípios da carne, ela vai ficar sujeita aos princípios das trevas em si. E é aqui que você precisa guardar com todas as letras. Jesus diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, ele não está preparado, mas a carne está fraca. E é justamente no vigiar e orar que Jesus nos explica como nós devemos fazer para nós tratarmos a nossa alma. Aqui ele ensina como praticar isso aqui da forma mais clara do mundo, que nós acabamos de falar. Reconhecer, identificar e desobedecer. Olha para você ver que coisa importantíssima. Ó. Presta bastante atenção. Jesus diz, não podeis vigiar comigo. Ele falou, Pedro, você já fez uma declaração, agora você vai ser cobrado por essa declaração. Ou seja, você vai ser testado nisso, com todas as letras. Olha que situação complicada. Aí Jesus fala, vigiai e orai. A palavra vigiar é monitorar a sua alma.
É você observar como que ela se comporta. Você vê como que ela está se comportando diante das circunstâncias. Depois, Jesus diz assim, orai. A palavra orar nós já sabemos aqui, é relacionamento. Ele já mostrou o princípio de relacionamento aqui. Então ele está dizendo assim, Pedro, monitora a sua alma dentro de uma estrutura de relacionamento, dentro de um ambiente de relacionamento, para que você não entre em teste, Pedro. Todas as vezes que você estiver lavando a sua alma, todas as vezes que você estiver declarando os seus defeitos, todas as vezes que você estiver correndo atrás das suas falhas, para declarar suas falhas diante do Pai, num relacionamento, você não precisa ser testado. Para que você vai ser testado, sendo que você já está fazendo um procedimento para descobrir suas falhas? Qual que é a diferença de um bastardo? Qual que é a diferença de um não filho para um filho? Guarde isso no seu coração. O filho, ele não espera algo dar de errado para ele poder descobrir os defeitos que estão dentro dele. O filho, ele não espera bater a cara na parede para ele parar, nossa, tem alguma coisa acontecendo comigo de errado. Não. O filho começa a procurar as coisas que ele está fazendo de certo, para ele literalmente descobrir se aquilo que ele está fazendo está certo mesmo ou está errado. Você consegue entender? O filho passa o tempo todo declarando os seus defeitos, sendo o dedo duro de si mesmo e falando para o pai, pai, eu não quero ser assim. Eu quero ter um coração igual ao seu. Eu não quero ter um coração que tem angústia, eu não quero ter um coração com sexualidade aflorada, eu não quero ter um coração com ira, com raiva, com mágoa, um coração que suspeita mal das pessoas, um coração que é trancado quando vai fazer algo para alguém. Eu vejo pessoas passando necessidade e eu não consigo ajudá-las financeiramente ou com as minhas próprias mãos. Eu não quero ter um coração assim. E quando você começa a caçar os seus defeitos, eu quero ser um bom pai, eu quero ser um bom filho, eu quero ser um bom esposo, eu quero amar as pessoas, eu quero, sabe, flamejar de amor pelas pessoas, eu quero ter um coração igual ao seu. Ou seja, o filho o tempo todo está lavando a sua alma para ficar com uma alma igual a de Deus, igual a do Pai, igual a de Jesus. Muitas pessoas dizem, não, mas Deus não tem alma. Claro que tem. Em Jeremias ele diz que se desfalecem lágrimas na sua alma. Aqui nós já descobrimos que Jesus também tem. A diferença é que as nossas almas têm que estar a serviço do Pai, iguaizinhas a de Jesus, que é o modelo. Consegue entender isso? Jesus ele fala, vigiai e orai, ou seja, lave as almas de vocês, monitore elas, observe o comportamento delas o tempo todo dentro de um ambiente de relacionamento com o Pai. Perceba as coisas e vá ao Pai como eu estou indo, para que você não entre em teste. Gente, eu passei um ano dizendo isso para todo mundo. Falei, gente, por favor, o que agrada o coração do Pai é isso. Então, entenda uma coisa com todas as letras. Aprenda uma coisa com toda a importância do mundo. Você precisa lavar a sua alma para que você agrade o coração de Deus, para que você agrade o coração do Pai. E uma das coisas que mexeram muito comigo foi justamente esse detalhezinho clássico. Quando eu paro de tentar descobrir meus defeitos, quando eu paro de tentar descobrir as minhas falhas, quando eu paro de tentar lavar a minha alma e paro de tentar me relacionar com o Pai para corrigir esses defeitos que são... Presta atenção, o Pai disse, bem-aventurado aqueles que são puros de coração, ou seja, só tem uma substância dentro dele. Quando eu começo a tentar limpar esses princípios das trevas que estão dentro de mim, ou seja, princípios que vieram do reino das trevas, princípios que vieram do mundo, princípios que vieram do diabo, do governo das trevas, quando eu paro de fazer isso definitivamente, a primeira coisa que acontece, paro de tentar remover isso dentro de mim, a primeira coisa que acontece, eu sou acometido a um teste, eu sou levado a tentações. Literalmente, eu sou acometido a tentação, ou seja, guarde algo dentro do seu coração. Você às vezes vai passar por coisas complicadas e delicadas, não porque Deus quer te colocar numa situação de saia justa ou ruim. Quando fala de tentação, não é de sexo, está falando de teste. Você vai ser testado para que você descubra que existem áreas na sua vida, existem problemas dentro da sua alma que precisam ser tratados, quer seja ele como um pai, como um filho, como uma esposa, quer seja com o dinheiro, quer seja na fidelidade, quer seja no guardar segredo, ou assim subconsequentemente, você vai ser testado para que você descubra que há debilidades dentro da sua alma que estão te encaminhando para o inferno. Jesus ele disse, lembra se os meus olhos te fizerem pecar. Nós temos um material sobre isso aqui no YouTube. Guarde algo no seu coração. Jesus ele disse assim, que uma pequena coisinha pode levar o seu corpo inteiro ao inferno. Jesus foi testado para que todos observassem que dentro da alma dele não havia nada.
Aqui ele estava com o pecado da humanidade sobre as costas dele, sobre o ser dele em si. E mesmo assim, ele conseguiu vencer porque ele conhece o princípio e ele o aplicou aqui diante de todos. Em um segundo ele reconheceu a alma dele, identificou a alma dele e desobedeceu a alma dele. Todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Guarde isso dentro do seu coração. Infelizmente, eu quero que você guarde algo dentro do seu coração. O Pai, ele faz com que nós sejamos acometidos aos testes, para que nós descobramos aquilo que está dentro do nosso coração, para que daí então nós venhamos a remover aquilo de dentro de nós, para que nós estejamos prontos e preparados para quando Jesus voltar. Aqui Jesus está ensinando como nós tratarmos a nossa alma de forma definitiva, absolutamente definitiva. Existem 4 pontos. O primeiro deles é reconhecer, o segundo deles é identificar, o terceiro deles é desobedecer. Aí eu falei, pai, tá, isso tudo faz enfraquecer a minha alma, mas o que eu faço para ela mudar de verdade? Já que eu não posso matar, como é que eu faço para regenerá-la de vez? O pai falou, Wagner, o último deles é o relacionamento. Quando você passa a se relacionar comigo, cada vez que você tem um ponto de registro, cada vez que você tem uma experiência, uma fração do que eu sou entra dentro de você. Um pedaço da minha realidade entra dentro de você. E quanto mais a minha realidade entrar dentro de você, mais a sua alma é transformada. Mais ela é literalmente transformada. É quando nós falamos de ceiar, é quando nós falamos de jejuar, é quando nós falamos de alimentarmos da realidade de Jesus. Quando nós alimentamos a realidade de Jesus, automaticamente quem Deus é entra dentro de nós. E a nossa alma passa a ser transformada de uma alma que estava sujeita às trevas para uma alma sujeita à luz. Há uma alma que vivia em trevas, em ignorância, para agora viver em luz, em conhecimento. Uma alma que estava debaixo do poder de Satanás, para agora estar debaixo do poder de Jesus, na luz de verdade, debaixo do reconhecimento de quem o Pai é. É isso que nós precisamos guardar dentro do nosso coração. Ai, gente, que coisa boa! Eu tô doidinho aqui. Vamos continuar que tem muita coisa maravilhosa. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós já entendemos isso aqui. Verso 42, indo pela segunda vez, orou dizendo. Ele foi, a primeira e foi a segunda. Orou dizendo, meu pai, se esse cálice não pode passar de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Tá vendo? Olha a alma dele brigando com ele. Ele identifica, reconhece e desobedece. A alma dele não desiste. Coloca para arrochar de novo, porque afinal de contas ela estava carregada com o pecado da humanidade sobre ela. Existia ali uma bagagem geracional. Não se esqueça que Jesus veio da geração dos Moabitas. Para quem não sabe, os Moabitas foram gerados de Ló e suas filhas. Ló fez sexo com as próprias filhas e Jesus veio dessa geração. Havia já uma bagagem geracional que Jesus estava carregando. Todos nós carregamos isso. Por isso que nós precisamos de uma identidade de filho, sermos restaurados como filho, reconhecermos ao Pai como nosso Pai, para que Ele restaure as nossas almas e destrua esse jugo, essa bagagem geracional, essa identidade passada. Entende? Esse jugo geracional que estava sobre nós. Por isso que Isaías diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, o castigo nos traz a paz estava sobre Ele, sobre as suas pesaduras estamos sarados. Ali está dizendo que, nesse mesmo texto, está dizendo que a bagagem geracional, aquilo que estava sobre nós, as nossas iniquidades, que a bagagem geracional é removida em Jesus. Você consegue entender? A realidade de filho de Jesus remove esse jugo geracional. Vamos lá, vamos continuar. 42. Indo pela segunda vez, orou dizendo, meu pai, se este cálice, se essa obra não pode passar de mim sem que eu a beba, sem que eu a cumpra, que é o significado da palavra beber aqui, faça-se a tua vontade. Verso 43. Quando voltou, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Por que os discípulos estavam dormindo? Você vai observar aqui no texto que eles estavam almáticos, assim como Jesus. 44. Deixou-os novamente e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. O próprio Jesus pediu para nós não usarmos de vãs repetições. Será que ele não está almático aqui agora não? O pai falou para mim assim, Wagner, eu vou mostrar para você 3 erros que Jesus fez. 3 erros que Jesus cometeu. O primeiro deles, ele ficou almático. Nós já vimos o primeiro aqui. Segundo deles, Jesus colocou por um minuto a confiança que ele tinha no Pai, nos discípulos.
Ele esperou que os discípulos pudessem fazer alguma coisa para eles. Primeiro, os discípulos não eram filhos. E o princípio é, o pai vai tratar o seu interior, ou por ele diretamente, ou através de um filho. Os discípulos naquela hora não eram filhos ainda. Eles se tornam filhos no finalzinho, quando Jesus diz, no começo ele diz, já não sois mais meus amigos, já não sois mais meus servos, agora sois meus amigos. E quando Jesus ressuscita, ele diz, avisa aos meus irmãos, opa, ó que legal, ó, que eu vou para o Deus deles, para o meu Deus, para o Pai deles, para o meu Pai. Ali eles já eram filhos, mas aqueles não são filhos ainda. Jesus coloca aqui uma confiabilidade, uma confiança dos discípulos, sendo que ele não era para ter colocado. Observa para você ver a frase que Jesus diz depois. Ó, ainda dormis e descansai? Ué, Jesus estava esperando que eles pudessem fazer alguma coisa. Foi até eles, foi até o Pai, foi até eles, foi até o Pai. Por quê? Porque ele estava em profunda angústia dentro do interior dela, aquela luta, eu não quero morrer, e eu preciso morrer, eu não quero morrer, eu preciso morrer, eu não quero morrer. E ele ficou dividindo isso, sendo que ele deveria estar só com o Pai e não com os discípulos. Aquele era o momento de tratar a alma dele só com o Pai e não com os discípulos. Outro ponto crucial. Ai, coisa linda. Jesus repete as mesmas frases. As mesmas coisas. 3 vezes. Ele sabe que não há necessidade de repetir as mesmas palavras sempre. Ele mesmo nos pediu para não fazermos isso. Aqui nós já observamos 3 erros de Jesus. Não estou dizendo de 3 pecados. Eu estou dizendo 3 erros que Jesus cometeu. Sabe o que isso faz? É eu amar Ele absurdamente. Sabe por quê? Porque hoje eu sei que Ele é exatamente como eu e você. Hoje eu sei que se Ele conseguiu, nós conseguimos. Ele é verdadeiramente o nosso modelo a sermos seguidos. Modelo esse que nos dá capacidade e condição de praticarmos o que Ele vive. Ele não é um religioso arrogante, prepotente, soberbo e cheio de si mesmo, que veio aqui numa condição privilegiada de todo mundo e passou por cima de todo mundo e saiu o bambambam da balachita. Pelo contrário, Ele é lindo, fofo e maravilhoso. Ele literalmente viveu o que nós vivemos e venceu, nos dando a chave de como vencermos aqui no Getsemane. Lavando as nossas almas e removendo aquilo que nos faz pecar, aquilo que nos faz falhar, que é a intromissão da nossa alma, é o forçar, porque a alma não pede, ela intromete, ela força a barra. Por isso que tudo que é forçado, tudo que tem que ser é almático. E aqui a alma está dizendo para Jesus, aparta de mim esse cálice. Você vai ver isso. E eu vou mostrar mais um detalhezinho de Jesus no outro livro aqui de Marcos, tá? Quando voltou, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixou-os novamente e foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Olha lá. 45. Então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e descansais? Olhai, é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Vede, o traidor se aproxima. Vamos agora lá para Marcos capítulo 14, 27. Vamos lá. Vem comigo, Marcos 14, 27. Olha que coisa linda. Marcos capítulo 14, versículo 27. Mesmo capítulo de Pedro, vou passar rápido para vocês observarem. Todos vós esta noite me abandonareis, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Depois que eu tiver ressurgido, porém, irei mediante a vós para a Galileia. Lembrando que o livro de Marcos é o livro mais quente daquela época, foi ditado por Pedro, tá? E tem muita credibilidade na tradição judaica. 29, declarou Pedro, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Verso 30, respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Observa que em Mateus não tem esses detalhes às claras, mas aqui em Marcos tem. Por quê? Porque foi Pedro que ouviu. Por isso que ele está dizendo às claras o que ele ouviu. Perfeito? Agora eu quero que você observe que quem está narrando esse texto aqui não é Mateus. Mateus não estava pertinho de Jesus. Quem estava pertinho de Jesus era quem? Pedro, Tiago. Tiago não tem o evangelho escrito, então era Pedro, Tiago e João. Por isso que existem detalhes que você vai encontrar aqui que você não vai encontrar em Mateus. Perfeito? Vamos lá. Olha que legal. Aqui, 30, né? Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. 31. Pedro, porém, insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Da mesma maneira disseram todos.
E repete agora a mesma coisa que está em Mateus. Verso 32. Foram a um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Eu vou me relacionar. Vocês não sabem o que é isso por enquanto, mas vocês vão aprender comigo hoje, nessa noite, que eu vou deixar vocês registrar essa coisa maravilhosa, que eu vou deixar o mundo inteiro feliz, porque eu vou explicar para vocês como tratar a alma de vocês. Verso 33. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João. Olha lá, os filhos de Zebedeu, tá vendo? Tá aqui agora dizendo quem são os filhos de Zebedeu, tá vendo que interessante? E começou a ter pavor e angustiar-se. Meu Deus do céu. E angustiar-se, pavor e angustiar-se. Ele começou a ser dominado por um medo. Medo é alma pura. Ele começou a ter pavor. Pavor é maior do que o medo, gente. No grego, pavor é um espírito. O espírito do medo começou a chegar perto de Jesus e colocar medo, tentar colocar medo dentro de Jesus. E naquele exato momento que o espírito do medo começou a tentar ferir a alma de Jesus, porque sabia que a alma de Jesus estava suja, Jesus começa a se sentir angustiado naquele momento. A angústia também traz um sentimento maravilhoso. A angústia, se você não está sentindo angústia nesse exato momento, eu quero te dizer uma coisa bem bonita. A angústia é um convite do Pai para um relacionamento. O Pai está dizendo: Jesus, vem se relacionar comigo, porque isso que está dentro de você sou eu quem trato. Você não vai conseguir resolver isso sozinho. Você precisa de mim para resolver isso. Sem eu, você não vai conseguir resolver isso sozinho. 34, ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Foi esse texto aqui que o Pai falou para mim dentro do meu peito. Ficai aqui e vigiai. Monitorem junto comigo aqui. Tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, fosse afastado dele aquela hora. Tá vendo? Está dizendo aqui que ele não queria morrer. 36. Abba, sós, fonte, minha fonte, da onde eu venho, raiz da minha identidade, restaurador da identidade da humanidade, restaurador da alma de todo indivíduo que queira e que quer. Abba, Abba Pai, todas as coisas te são possíveis. Todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Eu acho que eu queria ler um detalhezinho com vocês aqui em Mateus, só para você ver a diferença dos textos, tá? No verso 39, observa para você ver que Mateus está escrevendo um texto que ele não estava perto para ouvir. Então ele ouviu falar. Como ele ouviu falar, ele tentou preservar a imagem de Jesus. Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha, Mateus, Pai, aqui educação, se for possível, o Senhor não é obrigado. Se possível, o Senhor faça de mim esse cálice. É isso que Mateus está escrevendo. Agora vamos ver o que Pedro registrou do que Jesus falou de verdade? Olha aqui para você ver que interessante. Abba, Pai, eu sei quem o Senhor é. Eu sei sua identidade. Eu sei que o Senhor é a fonte de tudo. Eu sei que tudo e todas as coisas são possíveis dentro do seu interior. O Senhor é a fonte de tudo, todo o poder, toda a autoridade, tudo está dentro de ti. Não há nada que eu possa pedir para o Senhor que o Senhor não possa fazer. O Senhor é o só, o Senhor é a fonte. O Senhor é o princípio da existência. O Senhor é a realidade manifesta. Não há nada, não tem como o Senhor dizer para mim que o Senhor não pode dizer para mim que o Senhor não pode. Não tem como o Senhor falar para mim que não tem como o Senhor fazer, porque eu te conheço. Todas as coisas te são possíveis. Eu sei que é. Ponto. Afasta de mim esse cálice. Aqui Jesus não está pedindo, não. Aqui Jesus está quase mandando o Pai fazer. Olha o nível da alma dele onde chegou. Olha o nível da alma dele. Ele está quase mandando no Pai aqui. Está vendo mais um erro de Jesus? Jesus não deixa o Pai na condição dele escolher o que ele quer fazer ou se ele não quer. Ele está dizendo, eu sei quem é você. É aquela ideia de você chegar numa pessoa, você sabe que ela tem dinheiro, que você olhou na carteira dela que tem dinheiro. E você olha no seu amigo e fala assim, aqui, não adianta esconder de mim não. Eu sei que tem dinheiro na sua carteira, você é meu amigo, nós somos brothers, você já precisou de mim várias vezes, tá? Eu estou precisando de R$200. Você me empresta? É tentar colocar a pessoa numa condição onde ela não tem escolha. Tá vendo a frase que Jesus fez aqui?
Isso eu nunca tinha enxergado na minha vida. Quem me mostrou foi o Pai. Eu nunca tinha enxergado isso aqui. Eu fiquei quase com a mesma boca aberta que você está aí agora, eu também fiquei. Não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres. Nesse exato momento ele faz a mesma aplicação. Ele reconhece a alma dele, identifica a alma dele e desobedece. Não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres. 37. Então voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podeis vigiar nem uma hora comigo? Você disse que você jamais ia me abandonar, rapaz? Você disse que você jamais ia me negar? Já está me abandonando, negro. Você já está me abandonando. Você acabou de me abandonar, Pedro. E agora? 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Não podeis vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Pedro, monitora a sua alma, Pedro. Observa a sua alma dentro de um relacionamento, porque senão você vai ser testado. E é isso que vocês precisam entender dentro do coração de vocês. Por que eu disse que aqueles que agradam o coração de Deus dentro de um relacionamento são livres de várias coisas e estão sendo protegidos? Porque, queridos, se você não monitorar a sua alma, se você não lavar a sua alma dentro de um ambiente de relacionamento, sabe o que vai acontecer? Você vai ser testado. Não vai ter como fugir disso aqui. Então é melhor você lavar a sua alma para descobrir ela do que você literalmente ser pego desprevenido. Mais dia ou menos dia você vai ser tentado. Eu jamais trairei a minha esposa. Prepara, porque agora há uma declaração sua no mundo espiritual. Logo, logo você vai ser tentado com uma mulher, e não vai ser qualquer mulher, vai ser uma mulher terrível. Você vai ser testado com ela se esse é o seu problema. Não tem problema com dinheiro. Você vai estar num dia que você está precisando de muito dinheiro e vai ser muito fácil você poder roubar alguém. Ninguém vai saber, só você e Deus vai saber. E a hora que você menos perceber, você vai acabar fazendo isso. E vai ficar muito mal. O que eu fiz? Você não precisa ficar triste com isso. O Pai só quer que você descubra que esse mal está inserido dentro de você e que você precisa lavar a sua alma. Descobrir as raízes disso. Ir até o Pai e dizer: Pai, por que eu faço isso? Da onde veio isso? Descobrir a raiz disso, remover e passar a monitorar a sua alma dentro desse relacionamento seu com o Pai, para que você seja livre disso e a sua alma de verdade seja enfraquecida, porque quando você descobrir, você vai desobedecer ela. Entendeu como é que funciona? Beleza pura. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. 39. Foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Tá vendo? Voltou, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Não sabiam o que lhe responder. Tá vendo? Eles não sabiam o que eles estavam fazendo na vida. De tão almáticos que eles estavam. Lembra de uma coisa, queridos? O sono é uma fração da morte. Cada vez que nós dormimos, nós morremos. Cada vez que nós acordamos, nós ressuscitamos. É o que Paulo diz. Guarde algo no seu coração com todas as letras. Todas as letras. Quando passamos a querer dormir toda hora, dormir toda hora, dormir toda hora, é porque nós somos tristes. Você entende? A tristeza vai invadindo o ser humano e vai fazer o ser humano ficar triste. Ele vai ficando mal, vai ficando para baixo. E toda hora que ele encosta, ele quer dormir. Principalmente quando se trata de Deus. Ou seja, se eu vou escutar algo do Pai, algo de Deus, e começa a me dar sono, é porque eu estou frustrado com Ele. Aquilo gerou um trauma. Minha alma está traumatizada com Deus. Eu me ofendi com Ele por algo que Ele deixou de fazer. Em alguma altura do campeonato, eu criei um projeto de expectativa. Eu imaginei que ia ser de um jeito. Não foi. Aí eu coloquei minha expectativa, aguardando para que fosse daquele jeito. Não foi daquele jeito. Eu me ofendi. Coloquei culpa em Deus. Me frustrei com Ele e aquilo causou um trauma na minha alma. E agora que eu estou frustrado com Deus, porque eu estou com trauma com Deus, automaticamente tudo que vem de Deus me vem como tristeza. Então isso começa a produzir sono, começa a produzir desinteresse, faz com que eu não tenha vontade de fazer nada para Ele. Você consegue me entender? Ai, coisa linda. Verso 41. Voltando-se pela terceira vez, disse: dormis e descansais, ainda basta, é chegada a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Lembre de um detalhezinho aqui, ó. Essa palavra é chegada a hora só acontece 2 vezes. Jesus diz a Maria: ainda não é chegada a minha hora, e diz aqui: é chegada a hora. Depois nós vamos falar de Caná da Galileia, tá? Numa outra oportunidade. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aí vem o meu traidor. Agora, vamos lá para Lucas rapidinho. Lucas 22, 39. Lucas traz uns detalhes bem interessantes, muito interessante.
Como Lucas era grego, Lucas gostava das coisas sobrenaturais. Ele gostava dos detalhes sobre-humano. Vamos lá rapidinho aqui para vocês verem algo bem legal. Lucas capítulo 22, versículo 39. Vamos ler o 31 para você observar que coisa interessante. Ó. 31. Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar. Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não se desfaleça. E tu, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Ou seja, Jesus está avisando a ele que ainda o coração dele ainda não é de Jesus. Tá? E pelo coração dele não ser de Jesus, Satanás já tinha influência sobre o coração de Pedro. Lembra? Jesus está dizendo, eu preciso morrer e tal. De repente, Jesus olha para Pedro e fala assim, para trás de mim, Satanás. Pedro era um discípulo que andava com Jesus, estava com Jesus, ouvia Jesus, comia com Jesus, ouvia o evangelho do reino da boca de Jesus, estava ouvindo acerca do Pai com Jesus, tocou em Jesus, viu em Jesus e tinha acabado de ficar endemoniado. Lembra? Os demônios entram no coração e no corpo de discípulos, entra na alma de discípulos, mas não entra dentro do corpo e nem da alma do Filho de Deus. Um filho está livre de ficar endemoniado. Entendeu a diferença? Isso é muito importante que você saiba. 33. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. 34. Tornou Jesus, digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes me negue que me conheces. 35. Então Jesus perguntou, vos mandei sem bolsas, sem sacolas de viagens ou sandálias. Faltou-vos alguma coisa? Responderam eles, nada. Disse-lhes, pois agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também a sacola de viagem. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Digo-vos que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito. Com os malfeitores foi contado. Sim, como está escrito, de mim será cumprido. Com os malfeitores foi contado. Sim, o que está escrito de mim será cumprido. 38. Disseram-lhe, Senhor, aqui estão as tuas 2 espadas. Respondeu-lhe Jesus, basta. Ou seja, eles já estavam entendendo que Jesus estava dizendo ali sobre comprar a espada e comprar essas demais coisas. E Jesus estava falando aqui, se prepara, gente. Porque afinal de contas, eu disse para vocês que vocês só iriam jejuar quando o noivo fosse tirado de vocês. Enquanto o noivo estiver com vocês, vocês não precisam jejuar. Mas quando o noivo for tirado de vocês, vocês precisam jejuar. E o jejum no conceito de Jesus não é ficar sem comer. O jejum no conceito de Jesus é lavar a alma, como está lá em Isaías 58. Quando Jesus é removido de nós precisamos lavar as nossas almas para que nós ficamos iguais a Ele. Ou seja, quando Ele está perto, Ele está permanecendo em nós. Quando Ele é removido, nós temos de permanecer nele para não nos tornarmos diferente dele, entendeu? Ele está conosco, pronto, está tudo bem. Agora Ele foi removido, agora eu preciso ir para perto dele para que eu me permaneça nele, para que eu não me torne alguém diferente dele. A palavra permanecer em grego significa isso. Permanecei-vos em mim para não vos tornar-vos alguém diferente de mim. É isso que a palavra permanecer significa em grego. Tá? O sentido dela e o significado dela. Getsêmani de Lucas. Jesus saiu e, como de costume, ou seja, ir para aquela região era normal, foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Quando chegou ao lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Relacionamento, gente, é o segredo de serem livres dos testes. 41. Afastou-se um pouco deles e, colocando-se de joelhos, orava, dizendo, tá vendo? Orando e dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Mesma coisa. 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Tá vendo? Eles gostam de registrar os detalhes sobrenaturais. Lucas gostava disso. 44. Em agonia. Ó, pra você ver, mostrando a alma de Jesus. Wagner, como é que você sabe que isso estava acontecendo? Os que estavam próximos ali estavam vendo o que estava acontecendo. Os que estavam longe viam Jesus berrar.
via Jesus colocar para fora aquilo com muita força, o desespero de Jesus de longe. Eles conseguiram ver a agonia de Jesus de longe. Em agonia orava mais intensamente. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que caíam no chão. Jesus suportou 1 a 3 infartos para conseguir liberar sangue pelos poros. Jesus levou a alma dele ao mais alto nível. A minha naquele dia eu falei, meu Deus do céu, gente, a minha já foi um lugar terrível. A de Jesus foi o mais alto nível. Jesus mostrou que a forma mais eficiente de tratar a sua alma, mesmo que ela esteja no limite máximo, no pico máximo que o ser humano é capaz de suportar, que foi onde Jesus levou a alma dele. A minha não foi tão longe assim, a dele foi. O jeito correto é vigiar e orar. Lavar a sua alma, tratar a sua alma para que ela seja igual a de Jesus. E monitorar a sua alma o tempo todo para que ela não se comporte diferente de Jesus. Isso tudo dentro de um ambiente de relacionamento. Se relacionando com o Pai. Esse é o segredo para se viver de verdade com o Pai. E grandes gotas de sangue caíam no chão. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo, dominados pela tristeza. Tá vendo a alma deles? Dominados pela tristeza. Tá aqui, ó. Aí a pessoa vai lá, como é cultural, né? Você chega lá, por exemplo, no Nordeste, acaba de comer um negocinho, entra no computador, dá sono. Acaba de almoçar, dá sono. Ah, vamos tirar um bode, como eles dizem. Por que o pessoal do Nordeste, do Norte, normalmente tem esse hábito? Porque é uma nação subjugada. É uma nação onde o evangelho tem dificuldade de chegar lá. É uma nação onde a política não investe. É uma nação onde as pessoas sofrem terrivelmente e vivem paupérrimamente. Vivem extremamente mal. Por isso que é natural eles terem uma vida muito mais almática do que normal. Não é uma região onde é normal carinho, beijo, abraço. Não é uma região onde é normal ter uma boa figura de um pai. Não é uma região onde uma família é estruturada. A grande maioria das pessoas vivem aglomerados, mas não vivem bem. A grande maioria das pessoas. Por isso que eles passam a maioria do dia deles almáticos. Comeu, está com sono? Guarde uma coisa no seu coração, faça um paralelo. Pense em algo que você ama muito fazer e que te realiza. Não estou falando que você gosta, só que te realiza. Você faria depois do almoço? Você, meu irmão, que gosta de sexo, você acabou de almoçar e você está ligadão na sua esposa. Depois do almoço você vai sentir sono se você tiver um momento de intimidade com a sua esposa? Tenha certeza absoluta que isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque você está fazendo algo que você gosta. O sono depois do almoço, passar o dia todo querendo dormir, escutar coisas como essa, escutar princípios do Pai, princípios de Jesus e começar a ter sono, só é um sinal que você está almático e frustrado com Deus. Absolutamente frustrado com Deus. E que isso precisa de se vigiar e orar. Porque em um curto espaço de tempo, você vai ser cometido a um teste para você descobrir os males que estão dentro da sua alma. E não que Deus queira te machucar. Continuando o texto 46, e disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Essa palavra levantai-vos aqui está trazendo o sentido de desperta, tu que dormes. Levanta-te do teu conforto. Faz alguma coisa. Levanta, funciona, resplandece, ó noiva minha. Vamos, levanta para se relacionar com Deus. Porque é o segredo para poder remover essa frustração do seu interior. É o segredo para tirar isso dentro de você. Queridos, eu quero dizer para vocês que eu sou extremamente grato ao Pai de nos permitir que Jesus registrasse isso aqui. Porque se nós não tivéssemos isso aqui, nós íamos ficar presos dentro de um jugo almático. Íamos ver tantas pessoas presas, ficando doentes, tendo problemas de casamento, tendo problema com os filhos e assim subconsequentemente. Chegou o tempo, povo lindo, de nós tratarmos as nossas almas, de nós aplicarmos o princípio do Getsemane, de nós fazermos, melhor dizendo, aquilo que Jesus fez. Limparmos as nossas almas de verdade, para que possamos expulsar demônios, profetizar e fazer milagres, sem dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Iniquidade é dar continuidade a um jugo geracional, manter a alma suja, imunda, pelo contrário. A diferença é que Jesus fazia tudo isso e não precisou se afastar de Deus. Por quê? Porque afinal de contas a alma dele era santa e pura. Estava suja de pecados alheios e não os dele.
propriamente dizendo. Então, guarde algo dentro do seu coração. O tempo é chegado e é chegada a hora de nós tratarmos o nosso interior, termos uma alma igual a de Jesus, nos alimentarmos da realidade de Jesus, ceiarmos da carne de Jesus e do sangue dele, para estarmos preparados para a volta dele definitivamente. Chegou o tempo de vigiarmos e orarmos, para não precisarmos entrar em tentação. Porque aquele que está lavando a sua alma e está se relacionando com Deus, não precisa ser testado. O teste só serve para você descobrir como a sua alma verdadeiramente está. Que o Pai possa te abençoar preciosamente e poderosamente e que seja um tempo de avanço para o seu relacionamento com o Pai. Tchau, tchau.